pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e a gente vai falar do que a gente gosta muito nessa empresa. A gente vai falar de crescimento, mas hoje crescimento com uma tese muito bem definida, e a gente vai explorar um pouquinho da tese. Talvez os dados sejam sobressalentes no papo de hoje. E a tese tem a ver com uma coisa que Fabiana Amaral adora fazer. Gosto muito, viajar. Não tem coisa melhor nesse mundo. Olha, e a gente está aqui com um convidado muito especial, que é o Leonardo Sestaglioni, para contar pra gente muito da Pagou, porque a gente está muito curioso. Conta pra gente qual é essa tese brilhante de vocês. Legal, obrigado pelo convite, Marcel, Fabi, é um prazer estar aqui com vocês e conseguir dividir um pouco, né, sobre a tese da Pagou, sobre o nosso propósito, que de fato é bastante estimulante, né, pensar nisso no dia a dia, achar formas de contribuir para esse propósito. Então a Pagou nasceu com um objetivo muito claro de ser a conta digital do viajante. Então a gente dorme e acorda todos os dias pensando em formas de entregar serviços financeiros para o nosso cliente, mas que esses serviços se convertam em milhas, e a gente tem diversos serviços que a gente vai contar um pouco aqui, para que esse cliente consiga viajar mais. Então, de forma bem resumida, o cliente opera suas transações financeiras do dia a dia conosco, e isso vira milha online na conta Smiles dele, e ele consegue usar todo o benefício do nosso ecossistema de viagens. Eu quero falar de todos os modelos, a gente falou até de milha em débito aqui, vou queimar a pauta, mas antes, quando você coloca, assim, eu falei da Fabi, mas é uma brincadeira, eu acho que a MEF é um lugar de aficionados por viagem, mas quando a gente olha, nem todo mundo é tão aficionado, você vai acabar achando lugares, mas é impossível alguém que não goste de viajar. Então, para manter o Do The Math, trazer um pouco de dados ainda no jogo, antes de eu ficar perguntando como eu abro minha conta, como é que você faz para graduar? Ou vocês, por acaso, graduam? Tipo, ó, este cliente aqui, ele é um viajante doido. Esse daqui é aquele cara que gosta, aquele aqui é ocasional. Até para você saber como é que você pode pensar em rentabilizar, em pacote de serviço. Vocês fazem isso? Vocês fazem como? Fazemos. A gente tem... assim, primeiro, todo produto que a gente pensa, nós sempre discutimos como que a gente vai trazer um benefício para o cliente. Então a gente precisa, obviamente, ter uma rentabilidade desse produto para que parte dessa rentabilidade seja possível a gente bonificar o cliente. Então vou citar alguns exemplos, que a milha no débito é uma das que você falou. Então nós somos uma das poucas empresas hoje que bonificam o cliente por transações no débito. Então a gente tem dois perfis dentro da plataforma de clientes que são, e a gente criou um produto que chama Turbo Milhas, que são para clientes que têm maior engajamento na plataforma. Então o cliente faz uma assinatura conosco, mensal, e com essa assinatura ele consegue mais milhas dentro das suas transações. Então a gente tem uma série de produtos que são turbinados com este pacote. Então todos os nossos produtos financeiros dentro da plataforma geram essas milhas e ele consegue, além do que ele já conseguiria usando a plataforma, acelerar isso. Então, de fato, o nosso objetivo é isso, que ele consiga ao menos uma viagem por ano conosco, né, usando o serviço que ele ia usar no seu dia a dia em outras plataformas financeiras. Então, o nosso diferencial, o nosso foco é olhar para isso, como a gente converte isso, e principalmente serviços que são inesperados, talvez no débito, né, que é um dos nossos produtos diferenciais. Como é que a gente faz isso virar milha? Então, o nosso desafio é equilibrar isso. Como é que a gente equilibra a rentabilidade de um produto para conseguir bonificar o cliente? Então, os produtos nascem dessa forma. Por outro lado, eu fico pensando que hoje a gente olha, né? Mais uma fintech. O que é? É de graça alguma coisa. E aí tu trouxe, a primeira coisa foi, eu tenho uma taxa, que é uma assinatura para aceleração de milhas. E eu já acho que o fato da tese já te deu a possibilidade, né, deu a possibilidade para vocês de mudar o modelo de negócio que estava começando a virar padrão. Exato, Marcel. E aí, a gente até, pegando o gancho que você falou da fintech, nós nos auto-intitulamos uma FinTravel. Então a gente tem um diferencial aqui, né, que são as milhas, e de fato a gente já nasceu com esse propósito muito claro. E, inclusive surgiu esse termo com a gente, né, que a gente gosta bastante, né? Nós somos a primeira FinTravel, e buscar isso é o nosso objetivo principal. Então o pacote, né, é uma das formas que a gente consegue dar mais possibilidades a esse cliente. Então o cliente ele tem de várias formas no próprio ecossistema, né, do grupo, né, Smiles, Go, mas a gente quer o além. A gente quer como é que ele consegue trazer as suas milhas de forma diferente que ele não tem em outros lugares.
Então esse é o ponto, né? E o pacote de serviço ele nasceu para isso, para conseguir equilibrar com esses produtos adicionais. Leonardo, como é o desafio de vocês? Porque a gente está falando aqui de viajantes, né? A gente tem, de repente, um mochileiro e a gente tem as pessoas que vão para o Camboja, para o Vietnã, para a China, e a gente tem aquelas pessoas que se organizam para fazer uma viagem, não vou falar mais básica, porque qualquer lugar é maravilhoso, mas que de repente é uma vez por ano, até ou por possibilidade, ou se organizam financeiramente, ou então elas têm férias uma vez por ano. Vocês têm hoje todos esses dados estruturados de forma que vocês consigam identificar esses diferentes perfis? Esse ponto é muito bom, né? E acho que o desafio a gente tem é muito. O que não falta é desafio, né? Esse é um ponto super importante. Hoje a gente está dentro, né, parceiro de um ecossistema. Então a gente consegue atuar de acordo com as normas de LGPD com algumas informações que colaboram com isso. E aí, pegando o gancho do que você falou, né, de perfis diferentes, eu vou até trazer um pouco antes para a parte de como esse cliente navega e qual é a nossa preocupação dado esse público, que a gente tem públicos bastante diversos. Então, quando a gente pensou o seguinte, desde o início, como é que a gente alia uma boa experiência para entregar de fato essa milha para ele viajar, né? E depois até a gente chegar num ponto, o que esse cliente de fato precisa para que ele consiga voar e o que é o seu interesse principal. Hoje, dentro do ecossistema, isso tem maior... essas informações são mais do lado até da Smiles e da própria Gol, que fornece o serviço da viagem, e a gente está mais no ponto de vista de como acumular mais. A gente ainda não tem essa informação altamente amarrada, nós não trabalhamos com esse vínculo, até por conta de LGPD e essas outras questões. Isso é bastante importante para a gente, então a gente, por mais que está dentro do grupo, a gente tem uma fronteira bastante clara desse ponto, né? Por outro lado, a gente consegue usar esses benefícios, entregar segurança para que, por exemplo, aqui vou dar um exemplo do que eu estou falando, um cliente Pagou consiga puxar o seu saldo Smiles no aplicativo da Pagou. Então, a gente alinhou bastante coisas, um pilar muito forte de segurança com essas integrações, para permitir que ele consiga trazer. E aí, dando um outro spoiler aqui sobre produtos, a gente tem, né, uma feature disponível para o cliente no próprio aplicativo, que além da viagem que ele queira fazer, com as milhas, a gente consegue converter esta milha em dinheiro para complementar a viagem dele com alguma coisa adicional. Então, o cliente Pagou, ele consegue hoje sincronizar a sua conta com a sua conta Smiles de forma segura, onde ele tem uma integração bastante robusta, respeitando as regras de LGPD, né, toda a diretriz da LGPD, e automaticamente, a gente está falando aqui online, tá? Então o cliente consegue converter a sua milha online, isso vira dinheiro na conta, e ele consegue pagar um boleto, ele consegue fazer uma compra no débito, ele pode usar isso como ele quiser, ele pode fazer um Pix para outra instituição, ele pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro. E por que a gente pensou isso? Para complementar de fato a viagem dele. Então a gente tem aqui a milha que a gente está acumulando e vai gerar toda a jornada que o viajante precisa. E o adicional, nós temos uma feature também que é fazer essa milha ser uma forma de pagamento para ele usar. Tá? De forma ampla, e eu não quero resumir a isso, mas hoje vocês acabaram criando um ecossistema que consegue ser substituto de dois players. Assim, o cartão das companhias, né, aqui, emitido pelos bancos tradicionais, mas daí cada companhia tem o seu cartão solo, e uma Livelo, Stix da vida, que é só o programa de pontos que a pessoa assina. Vocês conseguem quase que agregar essas duas coisas, dando a possibilidade do ponto ser uma economia per se, inclusive. Esse cenário? De fato, a gente quer fomentar novas formas, esse é o ponto, assim, novas formas de acúmulo. Né? Nós temos modelos tradicionais que são super importantes, né, no nosso ecossistema para permitir que esse cliente, de fato, esse bom cliente, né, o cliente engajado, de fato, tenha a sua recompensa por isso. Então a gente quer o complemento. Como é que a gente adiciona novas formas, novas possibilidades para esse cliente? Então o débito é um. Tem um outro produto que eu vou dizer, estou falando aqui os produtos, né, de forma separada para a gente estar dizendo, porque são alguns que a gente já disponibilizou. Nós temos hoje um produto que chama Saldo Gera Milha. Então o cliente nosso, que deposita dinheiro em conta, ganha milhas na madrugada. Então o cliente deixa o dinheiro, deposita, overnight ali, ele tem milha no dia seguinte. Então ele acorda com milha na conta.
Então é a única conta que o cliente ganha milha dormindo. Esse é o nosso, a gente até cita bastante isso. Então esse é um outro diferencial que nós temos. Então é um cliente que tem um dinheiro, ele quer movimentar isso em algum período e complementar, né, às vezes uma viagem dele, de novo, com novas formas de acúmulo, e essa é mais uma possibilidade. Então ele consegue comprar milha com a gente com condições super especiais. Então a gente tem campanhas muito agressivas, muito para compra de milha. A gente tem o saldo gera milha, que é o dinheiro na conta. A gente está falando também do pagamento de boleto. Então acho que a gente é uma das poucas empresas que dá milha num pagamento de boleto. Então a tua conta mensal, que você faz um pagamento, seja ela de qual for, a gente bonifica o cliente com milhas também. Então você tem várias formas adicionais ao que o mercado também já pratica, que são formas do cliente. Então no fundo é isso. Como é que a gente consegue complementar formas diferentes e pensar isso? Puxa, esse produto financeiro não produz uma milha para o cliente. Como é que a gente faz ele bonificar? E aí tem a equação que você falou, que é super desafiadora, que você precisa chegar à rentabilidade disso. Marcelo, e você falou uma coisa até complementando, que eu achei muito legal, que o Leonardo falou sobre experiência, né? A gente está tirando uma fricção que eu tenho certeza que eu não fui a única pessoa que já passou por isso. As milhas, você não consegue nunca usar aquelas milhas. Você gasta em cartão de crédito, acha que você vai ter... Gente, vira uma eternidade. Só pode viajar numa data específica, você não tangibiliza. Parece uma coisa meio que surreal ali, que fica numa caixinha, né? Vocês trouxeram isso de uma forma, assim, com simplicidade, não no simplório, mas a simplicidade e a facilidade de conectar essas coisas. E eu achei muito legal que você falou, como que a gente pode prover a melhor experiência para esse cara? Levando em consideração todos esses dados e essas informações que vocês têm em relação à viagem, em relação a qual é o perfil dele, assim. Então, desculpa complementar, mas... Não, eu tô pensando que tu trouxe produtos que eles são fora da caixa, né? Assim, não é o tipo de produto que, se você assim, o que vai estar numa cesta convencional? Débito, o overnight. Gente, overnight eu tô entregando a idade mesmo, eu sou velho, da época do overnight. Quem não souber o que é isso, joga no Google. Porque o GPT nem vai saber, é velho demais para ele. Mas assim, o pagar boleto, quer dizer, não é o convencional. E aí fica na minha cabeça de quem trabalha já com a adoção de orientação de dados, de cultura de teste nas empresas, como é que vocês modelam esses experimentos? Porque me parece uma coisa... Não é um experimento que você vai achar uma fórmula pronta no Google, em algum site de um guru. Modela esse tipo de experimento assim. São coisas muito diferentes. Então, já que eu estou com essa dúvida, eu vou te perguntar, como é que vocês modelam um experimento desse? Eu vou dizer que são muitas conversas, muitas mesmo. Porque de fato é isso que você comenta, né, Marcelo? Assim, são produtos diferentes, né? E o nosso desafio é esse: como é que a gente equilibra este produto para uma bonificação? Isso é super desafiador. Quando a gente olha para um boleto, a gente olha para uma transação de débito, e de fato o mercado não pratica, porque a gente tem pouca margem, poucos espaços para isso. Mas de fato o nosso desafio é esse: sentar na mesa todo dia, e todo produto que a gente começa a discutir, ele já parte por isso. Como é que isso vai gerar milha a mais para o cliente? Como é que ele vai ganhar novas formas de acúmulo para viajar? Vocês são milha by design. Se a gente Exatamente. tem algo, eu tenho que ver como milha eu faço. by design. Exatamente. Então o produto já nasce com esse pensamento. Então ele é bastante desafiador por esse ponto. Porque a gente não quer simplesmente colocar uma feature adicional que seja uma feature commodity financeira que o cliente pode usar. Então, a gente quer trazer ele para cá para que ele consiga o além, o adicional do que ele conseguiria em outra plataforma. E a gente tem, de fato, esse modelo bastante nichado para este público. A gente quer fornecer benefício para este público. E como é que a gente faz? Então, é milha by design. O seu ponto é excelente. Além de outros que a gente tem, security by design, né, LGPD by design, nós podemos dizer hoje que a Pagou é milha by design. Então, o produto já nasce dessa forma e acho que a gente é estimulado diariamente a pensar isso. Então, se um produto não está dando milha de volta, a gente vai ter que estimular e pensar como que a gente vai fazer isso. Então ele já nasce dessa forma. Leonardo, um desafio que a gente vê muitas, que eu adorei que você falou Think Travel, né? Mas um desafio muito grande quando a gente olha para o mercado financeiro é a parte de principalidade, né? Como que vocês lidam com isso, sendo que vocês estão num nicho específico, com um propósito que por mais que você fale, bom, você vai gerar milhas e depois as suas milhas vão poder pagar um boleto. Mas como que é esse desafio para vocês em relação à principalidade? Esse ponto é muito bom. Eu acho que é super positivo para o cliente
a democratização desse serviço. Eu sou um super fã deste modelo. Eu acho que essa concorrência ela sempre beneficia o cliente final, o consumidor. E no nosso caso, a gente já identifica desde o início, quando a gente começou a construção da empresa, de fato por definir o nosso propósito e qual seria o benefício que a gente entrega para esse cliente e quem a gente acha que de fato quer usar. Então a gente não acredita de fato, né, que o cliente vai estar 100%, né, 100% com da utilização da Pago no seu dia a dia, né, da principalidade. Porém, esse cliente tem formas de acumular milha. O cliente que quer este ponto, nós somos a conta para ele. Então eu acho que tem muito espaço no mercado ainda para as contas digitais que entregam benefícios e condições diferentes. Então eu acho que a gente está ampliando, né, indo para este caminho, especificamente olhando para o horizonte de milhas. Você está numa... que o que é ser principal para você não é o que é ser principal para o Bradesco, que já é diferente do que é para a XP. Então tu vai tentar definir esses itens fazem sentido para eu dar milha, e aí eu consigo encaixar eles na rotina dessa pessoa, que nessa visão de o fato de você viver te gera milhas, ou alguma coisa... Exatamente isso. Então assim, se a gente não tem um produto hoje na nossa conta que não gera milha, então acho que esse corrobora com o que você está dizendo. Então por conta disso, né, nós não queremos só ofertar um portfólio de serviços financeiros. Porque o portfólio commodity, o cliente consegue usar talvez na sua conta principal, né? Mas o cliente que quer buscar formas diferentes de acumular, é com a gente que ele vai fazer. Ele vai complementar o que ele faz em outras contas que ele possui. Então, eu acho que é bastante comum o cliente hoje usar diversas contas, mas eu acho que ele vai usar de acordo com o propósito pessoal dele. Uma pessoa que viaja muito vai querer, sem dúvida nenhuma, estar dentro da Pago. Por tudo que vocês falaram, né? Pela viagem, por complementar e por conseguir complementar, inclusive, de forma muito segura, principalmente essa parte de utilizar a milha dele de outras formas além do que a gente já está oferecendo. Tem uma coisa que a gente percebe, a gente já trouxe aqui o pessoal, acho que da Stix, da Dots, da Livelo, né, Cássio? Não sei se foi Livelo. Livelo veio, né? Veio, acho que veio. Mas assim, e o que a gente começava, um dos papos, eles rodavam entre as dificuldades de integração, né? Porque tem um monte de estabelecimento, um monte de não sei o quê, por isso que a milha demora para cair, por isso... E a gente, temos muito tempo nesse mercado também, tipo, a MEF existe há pouco mais de 8 anos e, assim, certamente eu estou muito mais no mercado, a Fabi nem tanto. E aí, o que fica muito claro é que, né, nas entrelinhas, não é só o problema técnico. Tem todo um problema político de que dado vai, que dado vem, como é que fica. Tem todo esse trato que não é um problema. Talvez vocês não tenham o político, mas certamente você ainda tem o técnico. E você falou que à noite o cara... é à noite, tipo, a milha neste período de tempo. Como é que esse modelo de... o ETL que isso tem que acontecer, garantir que comutou... É uma operação complexa. Exato. Essa pergunta é muito boa. A gente, desde o início, quando a gente começou a construir a Pago, a gente pensou em pilares de tecnologia que a gente precisava fortalecer desde do início, da concepção dos produtos. Então a gente tinha muito claro isso, né, que a gente precisava trabalhar os dados dos clientes e trabalhar os dados do cliente passa por trabalhar pelo seu saldo e conseguir, de fato, olhar tudo que a gente tem, todos os nossos clientes da base e conseguir bonificar isso na madrugada. Então a gente criou toda uma esteira para conseguir trabalhar esses dados e a gente acumula a milha, de fato, na madrugada. Então é muito rápido isso. Então o cliente acorda com a milha lá. E esse é um dos nossos objetivos que a gente fala isso. O cliente acumula a milha dormindo. Então a gente quer que ele acorde de manhã com o push do acúmulo de milhas dele. Você acumulou X milhas. Esse é o nosso objetivo. Então construir isso tem um desafio técnico bastante grande. Primeiro, para a gente tratar todos os dados que nós temos. Então passa por toda a parte de armazenamento, como é que a gente... coloca esses dados de forma que seja rápida e tem um desafio de integração, porque a gente também precisa integrar isso ao programa. Então a gente toda noite acumula toda essa base, então tem um desafio enorme ali, a Smiles é uma empresa super tecnológica também. Então isso favorece a nossa integração técnica, a gente faz toda a integração ali já via API. Então 100% da base que recebe o acúmulo de milhas já são chamadas de API que acontecem na madrugada, e o cliente recebe isso no dia seguinte e consegue usar a milha já, inclusive para converter ou fazer a sua viagem. Peguei uma informação aqui rapidinho com
meu produtor hoje, quem não é ouvinte novo e fala, não, mas não ouvi esse episódio, volta lá no primeiro ano do The Math, foi no episódio 34. Foi com a Dots, né? Foi com a Dots. Uma curiosidade, né? Você mencionou que vocês têm campanhas ali, principalmente para a parte de venda de milhas, tá? E a gente falou, tem o viajante frequente, que é o cara que viaja de repente a trabalho toda semana, ou a trabalho ou por questões pessoais, não importa onde. E aí você tem aquela pessoa que é esporádica, né? E aí você tem a pessoa que viaja uma vez por ano. Como que vocês enxergam, por exemplo, a gente falou disso até, aí depois o Cássio pesquisa pra gente ali, quando a gente fala, por exemplo, sobre o uso de maquininha de cartão, que nem sempre o cara que deixou de usar durante 2, 3 semanas, ele é um churn, né? Porque vocês têm ali perfis diferentes também. Hoje vocês... Esse papo. SumUp, é isso mesmo. Vocês têm diferentes públicos e vocês vão ter pessoas que de repente vão de fato usar as milhas para pagar um boleto e as pessoas que vão acumular milhas para fazer mais viagens e mais viagens e mais viagens. Hoje vocês conseguem ter isso de uma forma estruturada, inclusive pensando nas campanhas que vocês fazem, elas são personalizadas nesse sentido? Ótimo ponto. A gente consegue trabalhar dentro do ecossistema da Pagou, essas informações são bastante claras porque a gente trabalha isso de forma bastante organizada. Então, nosso time ali de dados, CRM, Analytics, ele trabalha isso, a gente consegue ter visão de um cliente que está sempre fazendo, né, os acúmulos de diversos produtos. Então, a gente tem essas informações. Hoje, as campanhas ainda não são personalizadas por cliente, a gente trabalha com campanhas para todo o nosso público. Então, quando a gente divulga uma campanha, toda a base é impactada e pode se beneficiar dessa campanha. Então, a gente ainda não caminhou para essa especialização ou para essa personalização do público. A gente tem quase 2 anos, a gente nasceu em 22, nós somos bem novinhos, e a gente vem crescendo bastante e esse é um dos nossos desafios. Entender do cliente, além do que eu falei aqui, de ter produtos diferentes para ele acumular, mas qual produto para o Marcel é mais importante, para o Fabi é mais importante. Então esse é um desafio não só da Pagou, de todas as empresas, e o cliente quer isso, né? Ele quer saber, ele quer que a gente saiba de fato o que ele precisa para a gente conseguir informar. Tá? Então a gente tem uma jornada até para entregar isso para ele, as campanhas não são dessa forma, tá? Elas são para todo o público. Tá, peraí, vocês existem há 2 anos? 2 anos, quase 2. Quase 2 anos, né? Vamos lá, só antes da gente seguir, gente, o episódio que a gente, Fabi, citou foi 89 com a Paula da SumUp. 2 anos e experimentações com produtos não convencionais que nitidamente foi necessário criar validação de hipótese diferente, definição de modelo. Então, vocês criaram uma estrutura e eu não quero saber o técnico, até quero, mas não aqui no podcast. Conceitual bastante complexo. Eu ia perguntar assim, você se baseou em algum framework, tem alguma literatura para alguém que está olhando e fala, cara, eu não consigo testar aqui o simples, como é que eu começo? Tem algo que possa dar luz, porque é muita coisa sendo testada num horizonte muito pequeno, com coisa muito fora da caixa. Então não tem como eu não voltar para isso, que trabalha com teste todo dia e não achar que isso não é convencional. Ótima pergunta, Marcelo. Acho que a chave para isso, né, e o que a gente acredita muito na Pagou são as pessoas. Então, nós, na Pagou, temos pessoas, de fato, muito competentes, muito boas, para conseguir entregar isso para o cliente, né? Então, algumas pessoas já viveram do ecossistema de fidelidade, eu mesmo sou uma pessoa que já atuei na fidelidade, e a gente tem outras pessoas que têm um conhecimento muito forte sobre isso, isso ajuda, sem dúvida nenhuma. E a gente desenvolveu um modelo de trabalho, isso acho que é relevante. Quando a gente criou a Pagou, nós já criamos times orientados a linhas de produtos, as values times de produto. Então, nós começamos com squads desde o primeiro dia. Quando a gente foi formando o time, nós olhamos para as linhas de produto que a gente queria desenvolver e começamos a buscar as pessoas de acordo com essa orientação. Então, hoje a Pagou trabalha nesse formato para, de fato, o quê? A gente não acredita que um produto você vai acertar sempre de primeira. Você tem que ter interações desse produto com o cliente. E uma das formas que favorecem essa evolução do produto é você manter uma linha constante em cima dessa evolução. Então, essas squads que permeiam o produto e deixam ele vivo, elas facilitam bastante, elas ajudam muito. Então, uma das vantagens de começar com esse modelo é que você consegue sempre olhar onde não deu certo e ter forma de melhorar.
Porque, de novo, você não vai acertar 100%. Né? É pouquíssimo provável isso acontecer. Quase nunca. Não, você precisa testar e muito. eu acho que o pessoal tem medo de não estar certo, a minha hipótese. E, na verdade, assim, se o mundo evoluiu baseado em ciência, o lindo da ciência é porque ela pode ser falseada. Exato. E aí vou te dar um exemplo aqui para tangibilizar para quem está ouvindo. Quando a gente começou, um dos primeiros desafios foi a criação da conta. A gente pensou o seguinte, como é que a gente cria uma experiência para esse cliente e entrar na nossa conta que seja simples e mais simplificado do que o mercado está praticando? E a gente foi uma das primeiras empresas a criar um onboarding em 2 fases. Toda fintech, ou a grande maioria delas, você faz uma etapa de cadastro bastante rigorosa, e isso é regulatório, a gente precisa fazer e a gente respeita muito. Mas se faz isso de uma etapa contínua, então o cliente inicia a sua jornada e faz toda a parte de cadastro, documentoscopia, QIC, biometria, isso é muito comum, né? A gente precisa fazer isso para trazer segurança para o cliente e para também respeitar o regulatório. A gente se desafiou nesse ponto e a gente falou desde o início, por que a gente vai fazer uma jornada completa para um cliente que precisa nos conhecer? Então o desafio foi esse, nós queremos algo diferente e a gente criou um onboard que a gente chama lá de 2 fases. Então o cliente nosso, ele baixa o app hoje, se ele estiver na sua viagem, ele não está com o documento na mão, ele se cadastra na conta com dados básicos, 5 etapas muito rápidas, dados pessoais. A conta é habilitada com restrições, então ele não consegue movimentações financeiras, mas ele conhece a empresa. Ele conhece os produtos que a gente está disponibilizando, ele conhece como ele vai ganhar milha, ele consegue navegar no aplicativo completo. Depois disso, num momento mais tranquilo, ou numa hora que fala, puxa, eu quero ativar já. A gente sempre quer que ele continue, porque para a gente o engajamento dele é importante. Então ele consegue complementar o cadastro dele. Então é uma das poucas empresas que fez um conceito de Smart Friction no onboarding, respeitando sim segurança, que é um dos pilares super importantes, né? E eu sempre comento lá, a gente fala em todo lugar isso. O cliente não busca segurança, ele busca uma conta que entregue algum benefício para ele. A segurança ela é obrigatória, ele não olha para a segurança, ele quer, isso tem que estar inerente ao negócio. Então o nosso pensamento foi, como é que a gente cria essa jornada de forma segura, mas de forma fácil, que ele não tenha preocupações. Isso deu super certo para a gente. Então esse é um dos exemplos que a gente coloca aqui sobre experiência, segurança e um pouco do que você falou da experimentação. Foi um experimento, ele podia não ter dado certo, e a gente ia adequar, não tem problema nenhum. A gente erra bastante, mas acho que o ponto é saber que errou e arrumar, e corrigir, e ter formas. Então acho que o método, o modelo da estrutura organizacional contribui para isso. O fato de você não ter um projeto onde você constrói e entrega algo, e de fato você está entregando algo pela primeira vez, ainda mais no nosso caso, que são produtos diferentes, como é que a gente vai acertar isso? Então manter esse time de forma constante, manter o time alinhado ao produto para que ele consiga evoluir é super importante. Que aí favorece você de fato errar, aprender e alterar. Então esse ciclo ele tem que ser mantido. É uma das coisas que a gente busca sempre lá dentro. Isso ajuda a entregar produto diferente. Isso é um insight muito legal, porque assim, a gente trabalha bastante com o mercado financeiro e a gente sabe que um dos grandes desafios é a ativação, né? Porque os clientes têm muita oferta, abra sua conta, tal, e de fato o que vale é a ativação, não só a abertura de conta. É um insight muito legal para quem está assistindo, para quem está ouvindo, que é primeiro, vocês são uma empresa nova, então isso que você falou deixa o cliente nos conhecer, deixa ele entender como as coisas funcionam, né? E certamente... Posso te dar um spoiler? Você falou de abertura de conta? Só olha o dado que vazaram pra gente ali, ó. Mais de 100 mil clientes. Gente, então, a gente assim, tá falando nós vamos 2 anos, tá? Mas não estamos falando de uma operação que cresceu devagarzinho, tem 10 mil. Não, assim, tirou o atrito e funcionou. Eu acho que funcionou. tem um... É isso que eu ia falar. Não, é um insight muito valioso, porque eu acho que... E também dessa forma, claro, você criou um meio do caminho, digamos ali, que é isso, onde você tem toda a oportunidade, você já tem dados básicos para se comunicar com aquela pessoa, ela já pode interagir ali com algumas funcionalidades e você tem todo um estímulo para que ela... passe para a segunda fase e de fato consiga aproveitar ao máximo o que a Pagou tem a oferecer. Exato, esse foi o nosso objetivo e o pensamento principal. Quando ele olhar e perceber os produtos que a gente tem dentro da plataforma, ele vai criar a sua segunda fase. Então a gente tinha pouco receio, né, de se desafiar nesse ponto e falar, puxa, quando ele vê o que a gente está oferecendo, ele vai concluir. Ao invés da gente pedir para ele concluir no primeiro momento e depois
talvez ele não tenha ali a necessidade dele atendida. Então, deixa ele conhecer, a gente não precisa de nenhuma... A gente não precisa acelerar esses espaços. A gente quer que ele consiga olhar, consiga navegar, consiga contribuir com a plataforma, até para nos ajudar a melhorar esses steps. Entendeu? Então, essa simplificação do onboard foi uma das coisas que a gente, desde o início, assim, teve bastante discussão, de novo, assim, né, trazendo o ponto do Marcelo aqui do início, como é que a gente cria isso? É com muita conversa, muita transpiração, experimenta, testa. A gente faz também pesquisa com o próprio cliente final, então a gente coleta esses feedbacks, que para a gente é super importante. E é só deste ponto que você consegue melhorar, e com ciclos de iteração no produto, né? A gente já vem se desafiando para outras coisas, como é que a gente simplifica ainda mais, né? Sem perder a robustez. Então essas coisas a gente fala muito lá, além do desafio de produto adicional ao que o mercado já está fazendo para acúmulo de milha. Eu tô bastante impressionado. Até porque a gente sabe que tem vários bancos grandes que vêm, a gente fala assim, a minha meta de abertura de conta é 1 milhão. Sim, mas daí a gente tá falando de grandes bancos, um monte de gente, não sei o quê. O ponto nesse aspecto é que vocês têm um nicho. Né? Ter um nicho tá muito claro, e para este nicho tem um número expressivíssimo de crescimento, de tudo mais. Estamos falando de algo forte. Proposta de valor aconteceu nitidamente, até porque o cara tá transacionando, né? É diferente, eu fiz um MVP que é uma tela de CRUD. Não, o cara pagou pelo MVP, então você tem um MVP. E daí o cara tá pagando, ele tá lá colocando dinheiro, ele tá comprando ali o Turbomilhas, adorei o nome. Então, tem tudo isso acontecendo. Quando você olha esses 2 anos de jornada, praticamente começar a FinTravel, não vou chamar de FinTech, qual é o ponto que para você foi mais desafiador? Assim? Foi de colocar o teste na rua com o cliente, agora a gente abriu a conta, agora as pessoas têm que abrir a conta, né, essa dinâmica, que a dinâmica fica mais maluca, apesar de você já ter vindo de uma operação de milha, sabe que a dinâmica é assim. A gente está falando nessa coisa de então, pôr na rua, ou foi de conseguir montar a plataforma que permitisse produtos tão diferentes? Ótimo ponto aqui, Marcelo. Eu como sou responsável pelo time de tecnologia, uma das preocupações quando a gente criou a empresa foi de fato criar uma estrutura que permitisse o lançamento. E eu sempre gosto muito dessa teoria, falo muito, o time escuta isso direto de mim. Eu falo, pessoal, nós temos dois objetivos muito importantes quando a gente vai lançar, para construir na empresa. Lançar isso rápido, conseguir acelerar e lançar, mas conseguir dar o segundo passo ainda mais rápido. Porque a gente vê muito comum uma aceleração muito brusca, né, muito agressiva para um lançamento, mas o seu ponto é excelente, né, sobre a experimentação, você não vai acertar de primeira. Então, se você tiver uma velocidade muito baixa para as aprimorações disso, você vai ficando para trás, entendeu? Então, do ponto de vista de tecnologia, nós criamos estruturas que fossem simples, nós nascemos 100% cloud, hoje a gente é multi-cloud, a gente trabalha com mais de uma. Então, esse ecossistema técnico favorece as mudanças rápidas, né? Esse foi um dos grandes desafios. E aí, do ponto de vista de negócio, acho que o principal desafio era esse. Como é que a gente tinha uma hipótese, de fato, que o cliente ia gostar desses produtos, que esse produto ia contribuir. A gente não tinha nenhuma certeza, porque ninguém estava pilotando, ninguém fazia isso no mercado. Então, acho que o desafio era esse. Como é que a gente soltava esses produtos? E acho que a escolha disso é a parte mais difícil. Quando você olha para um portfólio de produtos financeiros, você tem uma gama enorme, mas a gente está falando de criptomoeda, a gente está falando de investimento, a gente está falando de... Mas a gente pensou o seguinte, como é que a gente começa com transações mais simples para o cliente? Como é que a gente entra de forma mais rápida e consegue... Acho que não tem forma mais simples do que pagar um boleto, todo mundo paga boleto. Então, assim... mas eu descobri que é crunge agora, fala? Exato. Pagar boleto. Cringe para pagar boleto. E a gente conseguiu... Essa informação aqui é bem importante, assim, dentro desses produtos que a gente falou de acúmulo de milha, a gente nesses pouco menos de 2 anos conseguiu acumular mais de 1 bilhão de milhas, miles. Então, o desafio era esse, escolher dentro de uma gama enorme de produtos financeiros, quais seriam os primeiros, quais gerariam mais valor, né? Qual seria um público que a gente ia conseguir maior aderência. Então a gente começou com coisa simples, que é o cartão de débito, a gente começou com boleto, o saldo gera milha, que é o... Né? Então assim, esses produtos são simples, né? A gente consegue atingir uma gama enorme de clientes. Então esse desafio foi importante, né? A construção, foram 2 bem importantes. O técnico foi sem dúvida,
para construir toda a plataforma. Mas, de novo, olhando o segundo passo. Eu não estava olhando o primeiro, nosso time nunca olhou o primeiro passo. E o primeiro passo, de novo, ele pode te paralisar. Então, olhando os próximos. Esse ecossistema técnico foi desafiador, super desafiador, mas o de negócio também foi, né, acho que mais ainda pela escolha do que a gente deveria construir. E o que a gente ainda precisa construir, vai construir. Então, a gente tem o portfólio, né, a ser desenvolvido na esteira agora, mas esse acho que são os 2 pontos que eu consigo contribuir aqui. Leonardo, a gente falou de assuntos tão deliciosos, que é viagem, todos Nossa esses Senhora. benefícios. Eu não queria acabar esse podcast nunca, confesso. Mas a gente vai ter que encerrar. Então eu quero te agradecer muito por ter topado participar do The Math. Tem muita informação legal da forma que vocês estão fazendo acontecer, da forma que vocês construíram as barreiras. E é muito legal ver você compartilhar também os desafios. Porque é isso, assim, é assumir que provavelmente a primeira vez algumas coisas vão dar errado, né? Mas essa agilidade e principalmente esse olhar de não é parar no primeiro passo, mas olhar dali para frente, isso é sem dúvida uma dica muito valiosa para os nossos ouvintes. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui no Do The Math. Eu não vou resistir antes de encerrar fazendo a nossa pergunta base. Assim, a gente está com o CTO, mas ele só falou de negócio, ele trouxe. Foi técnico, foi difícil, mas tudo bem. Qual é o teu indicador de sucesso? Sem dúvida nenhuma, a gente conseguir notar o engajamento do cliente no uso dos serviços. Então, eu brinco que a tecnologia, eu como tenho um background técnico, e gosto muito de tecnologia, sou super apaixonado. A tecnologia é um meio para a gente chegar nessa satisfação. Então, alguns indicadores da quantidade de acúmulo de milha que esse cliente está fazendo com a gente, da facilidade que ele tem para acumular milha. Então, essa experiência, além do só o número duro, né, de acúmulo de milha, que é um indicador super importante, porque ele está de fato engajando, né, a gente olha o quanto que ele acumula e quanto que ele viaja a mais. Isso para a gente é um super indicador. E aliado a isso, é um desafio de toda a empresa, como é que a gente faz isso de forma simples e que ele consiga, de fato, só usar os produtos que ele usaria no dia a dia dele, sem nenhum tipo de dor, fricção. A gente quer remover isso o máximo possível. Então, acho que a satisfação é o cliente viajar mais. Muito bom. E para as pessoas que querem seguir te acompanhando, qual é a melhor rede? Hoje eu estou no LinkedIn. Hoje eu sou bem mais ativo no LinkedIn. Nós temos o Instagram da própria Pagou, onde a gente divulga todas as nossas campanhas, né, ofertas, enfim, novidades. E convido todo mundo a baixar o aplicativo, é super simples. Vocês vão criar uma conta rapidamente. Vocês vão ver que 5 steps ali, vocês vão criar e já vão começar a navegar no aplicativo. Vão terminar a jornada 2, porque eles vão acumular milha e vão viajar mais. Então, acho que esses canais são super bons para ter novidades da Pagou, que a gente em breve deve soltar mais. Tá? Bom, gente, gostou de conhecer a jornada da Pagou? Achou tão interessante quanto eu achei, o crescimento que eles tiveram, fazer uma experimentação de produtos totalmente não convencional, pensando já no segundo, terceiro passo, não no primeiro. Por favor, dá 5 estrelinhas. Agora, se você não achou essa parte tão interessante, mas quer abrir a conta, também dá 5 estrelinhas. Pô, ajuda a gente aí. Indica para um amigo, ajuda a mensagem aí a aumentar. E de novo, eu vou baixar aqui agora. E valeu!